nós louvar a Deus em todas as circunstâncias, pois é bíblico. Devemos nós dar graças a Deus em cada segundo que respiramos. Aleluia. Porque existem pessoas que já não respiram do oxigênio natural. Existem pessoas que já não têm a graça de estar aqui neste lugar. Então, quando você tem a graça de respirar o oxigênio natural, você tem de glorificar a Deus. Amém. Amém. Nós abrimos um livro evangélico. Escreve aquele que tanto Jesus amou, o apóstolo João, o evangelista de Cristo. E ele escreve as palavras do Mestre, trazendo hoje para nós. Era um certo dia, Jesus em Jerusalém, como era de costume, ensinando os princípios, falando do Pai. A Bíblia diz que chegaram alguns homens, alguns hebreus, que queriam ter com Jesus. E aí a palavra diz que eles foram ter com Filipe. E o Filipe encaminhou-os a André. E ali falaram para Jesus. E Jesus começou a falar das tribulações que ele poderia sofrer. Jesus começou a falar das dificuldades que ele poderia passar. Jesus começou a falar dos tempos que se aproximavam. Jesus começou a falar da dor que ele ia passar. Começou a falar da sua morte. Aleluia. Amém. Começou a falar da esperança que traz a morte dele aqui na terra. E voltando mais atrás, uma palavra linda, ele diz assim, uma frase ele disse: se um grão de trigo cair e não morrer, é impossível dar fruto, permanece assim mesmo. Mas se este grão de trigo cair e morrer, dará frutos. Amém? Amém. É claro que dará frutos, dará muito mais. Ele estava se referindo de si mesmo. Ele estava se referindo de si mesmo. De que é necessário que eu morra para que a igreja ganhe vida. É necessário que eu morra para que a igreja cresça. É necessário que eu morra para que eu e você tenhamos a vida eterna. Amém. 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 Se Jesus Cristo não morresse, não estaríamos aqui reunidos hoje. Yeah. Se Jesus Cristo não morresse, o Evangelho não seria anunciado como foi anunciado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: de que Jesus não morresse e não ressuscitasse, em vão seria o nosso Evangelho. Aleluia. Amém. Porque é a certeza de que aquilo que estamos a fazer hoje, iremos de colher amanhã. A morte e a ressurreição de Cristo é a base que nos afirma hoje em estarmos aqui. Porque não existe uma outra coisa maior que estamos aqui à busca, a não ser a vida eterna. Carros vão passar, dinheiros irão de passar, casa e famas irão de passar, o luxo vai passar, mas a vida eterna é para sempre. Amém. Aleluia. Amém. E aí chega a palavra no verso 27, que ele diz assim: a minha alma está angustiada, a minha alma está triste, a minha alma está perturbada, porque é chegado a hora. O que eu irei te dizer? Ó Pai, salva-me desta hora. Mas é para este propósito que eu vim a esta hora. Amém? Amém. Como ser humano, como homem qualquer, pela visão espiritual que Jesus tinha, ele viu e percebeu como era difícil carregar, sofrer, ser torturado daquela forma. E como ser humano, ele pede para Deus que ele salve. Mas quando ele entra
ele veio aqui na terra. Amém? É por isso que o tema aqui na qual nós vamos meditar na manhã de hoje é o propósito trilhando caminhos. Amém? O propósito trilhando caminhos. Propósito são intenções, é uma intenção. Propósito é objetivo avisado. É intenção, algo intencionado, algo planejado. Amém? Isso é que é propósito. Significa que propósito é algo maior. Todo ser humano tem propósito. Todo ser humano tem propósito. Porque para viver nós precisamos arquitetar, precisamos pensar, precisamos analisar. Para fazer alguma coisa, nós precisamos analisar. Amém? Isso é um propósito, um objetivo. Para alcançares algum objetivo, você tem de pensar, tem de analisar, tem de criar mecanismo para que quando fores atingir o propósito, não haja distúrbios. Aleluia. Propósito trilhando o caminho. Cada um que aqui está tem um propósito. E os propósitos humanos, propósitos de homens, planos de homem, intenções de homem, objetivos de homem, podem falhar amanhã, podem falhar hoje. Mas a propósito, o propósito de Deus nunca falha. O propósito de Deus nunca escapa. E ninguém consegue anular o propósito de Deus. O teu propósito, eu como posso anular? Porque se eu perceber as tuas intenções, eu posso criar mecanismo para anular. Mas as intenções de Deus, os propósitos de Deus, ninguém consegue anular. É por esta razão, quando Jesus começa a falar da sua morte, em descer a Jerusalém, o Pedro se levanta e diz: Mestre, então convém que não desçamos a Jerusalém. Aleluia. Amém. Jesus levantou e disse: afasta-te, demônio. Aleluia. Amém. Afasta-te, demônio. Porque ninguém consegue impedir aquilo que Deus planejou. E a minha oração na manhã de hoje é que aquilo que Deus planejou para a tua vida, aquilo que Deus preparou para a tua vida, seja o que for, vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Havia uma mulher na Bíblia chamada Ana. A Ana era mulher de Elcane. E Elcane tinha duas mulheres. Amém? A Bíblia diz que a Ana não tinha a graça de ter filhos. A Ana não era fértil. Mas a outra aqui, a Penina, era fértil. Amém? A Penina era fértil. A Penina tinha filhos. E a Bíblia diz que em todos os momentos, em cada ano, eles subiam no templo, em Siló, como era de costume. Iam adorar a Deus. Iam prestar culto a Deus. E em todos os momentos que eles iam, a Ana chorava diante do Senhor. A Bíblia diz que a Ana não comia, porque a Penina a insultava. A Penina a irritava. E aquilo lhe deixava triste, porque ela não tinha filho. Amém? Perceba o que eu quero te dizer na manhã de hoje, nesta passagem, que na qual nós vamos encontrar em 1 de Samuel. Perceba que existem coisas que acontecem na nossa vida, não é porque nós queremos, ou não é porque nós desejamos, ou não é porque nós pecamos, ou não é porque nós fizemos alguma coisa de bom. Mas perceba que existem coisas que acontecem na nossa vida, está nos planos de Deus, está nos propósitos de Deus. A Bíblia diz que questionaram a Jesus: Mestre, mas este cego, quem pecou? Foram os pais? Ou foi ele que pecou? Não foi ele que pecou, nem os seus pais pecaram, mas a sua cegueira é para que a glória de Deus seja manifestado. Aleluia. Existem sofrimentos, é para que a glória de Deus seja manifestada na tua vida. Existem dores, é para que a glória de Deus seja revelada na tua vida.
que existem insultos que vêm para que Deus seja glorificado. Os insultos da Penina incentivavam a Ana a orar a Deus. Os insultos da Penina levavam a Ana a suplicar a Deus. Quando você é insultada, quando você é perturbada, quando você é abusada, o que você faz? Te leva a fazer o quê? Aleluia. Amém. Será que quando isso acontece você vai queixar-se a Deus? Será que quando isso acontece você vai buscar Deus? Será que quando alguém lhe insulta você vai buscar Deus? Será que quando alguma coisa começa a afligir o teu coração, você corre na presença de Deus? A Bíblia diz que um certo dia subiu de novo. A Ana insultou de novo. E a Penina insultou de novo. E a Ana desta vez foi. Antes de irem no templo no próprio dia, ele encontra o profeta Eli sentado na porta da igreja. E ele entra sem falar nada. Vai diante do Senhor, diante do altar. E ele se dobra, começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Até declarar que o coração de Ana estava angustiada. Ela foi chorar amargamente diante de Deus. E quando o profeta entrou, porque a mulher demorava no templo, escuta, o profeta chegou, encontrou a mulher. Nada se ouvia, mas a boca mexia. Aleluia. Nada se ouvia, mas a boca mexia. Existe um momento em que a palavra já não anda na boca. Existe um momento que já não há voz para falar. Existe um momento que já não tem palavra, mas o coração está ardendo de tristeza. O coração está ardendo de dor. E palavras são tantas que não dá para expressar. E você vai chorando lá no coração. Há uma mulher que está aqui no meio da igreja, obrigado Jesus, que durante a noite passou-se mal. Há uma mulher que está aqui no meio da igreja, que durante a noite as dores lhe afligiram. Mas escuta uma palavra de Deus para você. Que toda dor que você passou durante a noite, a tua tristeza na noite de hoje, na madrugada de hoje, é para que tu creias que Deus é Deus. E que ainda agora, se tu creres, o Senhor estará te livrando desta mesma dor. E ainda agora, se tu creres, essa é a palavra de Deus para você. Se tu creres ainda agora, essa aflição, essa dor que lhe aflige, estará te deixando agora em nome de Jesus. Estará te libertando agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Se você está aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando para uma mulher. Esse é para uma mulher que está aqui. Esse é para uma mulher que está aqui, que durante a noite passou-se mal. Há dores que lhe afligiram durante a noite. Alguma coisa lhe perturbou durante a noite. Aleluia. Alguma coisa lhe afligiu. Mas isso é para que o nosso Deus seja glorificado na tua vida. É pela confirmação da palavra de Deus. Que não há nada que aconteça na vida do ser humano que não haja permissão de Deus. Aleluia. Não há nada que aconteça na vida de alguém que não há autorização de Deus. Tudo há um propósito para aquele que crê em nome do Senhor. Após a pregação, o pastor vai orar para você. Amém. Eu falei para uma mulher, e essa mulher está aqui conosco meio. A Bíblia diz que a Ana chorava e o profeta entrou no templo ao bonito de se ler e de encarar. O profeta foi ter com a mulher e disse a ela: ó mulher, eu já te havia dito que afaste-te do vinho. Afaste-te do vinho. Amém. Julgava o profeta que a mulher estava embriagada. Mas a mulher disse assim: meu Senhor, não julgue a tua serva como uma bêbada, pois eu não bebi nenhum vinho forte, mas é que eu estou chorando de tristeza, eu estou chorando de dor, eu estou chorando de amargura. Escuta, existem dores que na tua vida nem o pastor sabe. Existem dores na tua vida que nem o teu marido sabe.
ninguém vai entender aquilo que você sente no fundo do coração. Que ninguém vai perceber a tua dor. Por isso existem momentos já na vida. É necessário você saber orar sensível para Deus. Saber suplicar a Deus pela sua dor. Porque ninguém entende melhor aquilo que você passa a não ser aquele que te criou. O propósito de Deus na tua vida é maior. É por isso que as lutas vêm em todos os momentos. É por isso que as enfermidades batem a tua porta em todos os momentos. Mas escuta, tudo isso é o caminho que está se abrindo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Até disse que quando a mulher falou com ele, e a Ana fez um voto a Deus, dizendo: se o Senhor lembrar de tua serva, e me conceder um filho, este mesmo filho te darei de volta, e ele te servirá, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa é a grande palavra para refletir na manhã de hoje. E a Bíblia declara que passa um tempo, a Ana teve filho, e levou para Deus, levou para a igreja. Qual é a razão? Escuta, Deus não deu filho na Ana, porque a Ana estava sofrendo. Ponto número 1. Deus não deu filho na Ana, porque a Ana estava passando aflições. Deus não deu filho na Ana, porque a Penina insultava. Homens de Deus, percebam que Deus deu filho na Ana, porque a Ana fez um voto a ele, que se você me dá, eu te darei de volta. E Deus estava prevendo o futuro da sua igreja. Ele sabia que um dia o Eli já não será digno de estar na obra. Deus estava prevendo o futuro da sua obra. Ele sabia que um dia os filhos do profeta profanarão o templo, abominarão as coisas santas, se apoderarão das coisas de Deus. Deus sabia que um dia os filhos de Eli sairão do controle e a obra de Deus estará estragando e o povo estará caminhando torta à direita, longe dos princípios. Essa é a verdadeira razão que Deus dá o filho a Ana, porque ele sabia que este mesmo filho vai me servir de profeta, este mesmo filho vai me servir de juiz, este mesmo filho vai trabalhar para mim. Amém? Esse é o propósito. O propósito de Deus é maior, que é para Ele e para nos dar alegria. Para Ana era felicidade, porque ela recebeu o filho. Mas para Deus era uma grande vitória. Era a providência da sua obra. Para Deus era a providência para que a obra não pereça. Para Deus era a providência para que amanhã a igreja não pereça. Os filhos do profeta Eli profanaram o santuário do Senhor. Começaram a dormir com as servas. Começaram a abusar das ofertas. E aí Deus fala para o profeta: você já não é digno. Deus visita Samuel para dar continuidade da obra. Ele morreu e os filhos morreram. Aleluia. Amém. Escuta, Deus está preparando obreiros para esta grande obra. Deus está providenciando obreiros para a futura obra. A obra não morre agora. A obra não para agora. Deus prepara homens e mulheres para tocarem com a obra. Deus prepara homens para que amanhã sejam pregadores do Evangelho. Deus prepara homens para que amanhã sejam pastores. Deus prepara homens para que amanhã a igreja não pare. É por isso que nós vamos perceber. Jesus sabia que ele ia morrer, mas como o propósito é permanecer, a obra não pode parar. Ele chama os 12. E os 12 também, como sabiam que um dia poderiam morrer, começaram a fazer discípulos, começaram a ensinar. E aqueles que eles ensinaram, hoje a palavra chegou até nós. Da mesma forma, um dia o apóstolo Solano teve a visão da igreja, não parou consigo mesmo, chamou homens para tocarem com a obra. Hoje estamos aqui porque também fomos chamados pelos papás para tocarmos com a obra. Amanhã também já não estaremos aqui, eles tocarão com a obra. É por isso que é necessário permanecer na providência dos princípios. É por isso que é necessário saber dos propósitos. A tua vida é um propósito de Deus. Não é simplesmente para receber aquilo que o teu coração deseja, mas é necessário entender que Deus também precisa de alguma coisa de você.
Aleluia. Entenda isso, que Deus também precisa de alguma coisa de você. A Ana percebeu de que Deus precisa de alguma coisa de mim. Então o Senhor me dá, eu também te darei. O que é que você tem para Deus? O que é que você dá para Deus? O que é que você preparou para Deus? Para o culto de hoje, o que é que você preparou para Deus? No momento de dor, de tristeza, quando você ora, o que é que você garante a Deus? De que se Ele te dá, você também lhe dará. Aleluia. Deus criou o homem com um propósito. Primeiro, para administrar a terra que Ele mesmo criou. Segundo, para lhe adorar para a vida eterna. Amém. Você é o propósito de Deus. O teu sofrimento é apenas um caminho que está se fazendo para que Deus abençoe a tua família. As tuas batalhas são apenas caminhos que estão abrindo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Amém. Jovens, não se aparem e não se desesperem. A caminhada é longa e ainda será difícil a caminhada, mas entendam que Deus estará sempre criando a juventude. Pois vi a palavra de Deus dizendo: eu escrevi para vocês, jovens, porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Amém. A obra é grande. Tudo que estamos a passar hoje é apenas caminho que está se abrindo para que o propósito de Deus se cumpra. Há uma viúva que chora, que lamenta, porque já não tem marido em casa, já não tem ninguém para dar aquela força, mas escuta, Deus é Deus e Ele é marido das viúvas. Deus é Deus e Ele estará sempre com você. Todo o sofrimento que você está passando é um caminho para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Amém. O negócio não dá certo hoje, você vai e não dá certo, entenda que é apenas um processo. Amém. Amém. Não pare de orar. Não pare de buscar. Casamento vai chegar. Amém. Emprego vai chegar. Amém. Trabalho vai chegar. Empreendimentos vão chegar. Amém. O ministério vai chegar. É dom que você quer, vai chegar. Mas é um processo que não começa simplesmente é dormir e acordar. Amém. Aleluia. Amém. O propósito se cumpre na vida daquele que permanece. O propósito se cumpre na vida daquele que permanece. E o nosso maior propósito, como filhos e servos de Deus, é anunciar o Evangelho da ressurreição de Cristo. Apregoar o Evangelho que o reino do Senhor está próximo. Está vindo o Senhor à busca de sua igreja, à busca da sua noiva. Será que a igreja está preparada? Glória. Esse é o propósito. Arrependa-te dos teus erros. Arrependa-te do mal. Lembra-te de onde você caiu. Sacuda teus pés. Levanta e anda. Caminha para frente. Eis que estou à porta e bato. Quem vai abrir para que o Senhor entre? O educado maravilhoso Deus, o conselheiro príncipe da paz. Ele está batendo a tua porta para que em ti seja cumprido o seu maior propósito, te trazendo a paz, te trazendo a alegria, te trazendo a tranquilidade, quer em casa, quer no trabalho, quer no ministério ou em qualquer lugar que seja. Mas necessário que tu abres a tua porta. Aleluia. Amém. Cooperador do Evangelho, a caminhada é longa e as barreiras são maiores. E ele disse que não pensem que será fácil. Não pensem que será fácil. Não é como comer pão com jinguba, não. Não é como tomar leite, não. Isso é obra de Deus. E a obra de Deus é carregar coroa de espinho. A obra de Deus é levar chicote pelas costas. A obra de Deus é ser mal falado. A obra de Deus é ser abusado. A obra de Deus é ser apisado. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo número 3, de que da semente da mulher nascerá alguém, de que você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Essa é a promessa e o maior propósito de Deus para a igreja. Satanás vai ferir o calcanhar de muita gente, como está fazendo, mas eis que vos dou o poder de pisar sobre os escorpiões, de caminhar por cima de tudo, ainda que beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Amém. Amém. Toma poder sobre você e comece a pisar cada força que se levanta contra você.
Comece a esmagar cada cabeça de serpente que se levanta para importunar a sua vida, que se levanta para perturbar a sua vida, que se levanta para te entristecer. Comece a levantar e tomar o poder sobre ela. Pisa em nome de Jesus, quebra em nome de Jesus, levanta com autoridade, porque é te dado esta autoridade. Deus não te criou para choramingar, Deus te criou para erguer a cabeça. Jesus não morreu simplesmente para que estejamos aqui sentados, ouvindo o missionário pregando, ouvindo os pastores pregando, mas Jesus morreu na cruz, é para que a mensagem vá no mais além, é que a mensagem vai até aos confins. Jesus morreu, é para que a igreja tenha vida e a tenha em abundância. Amém. O pastor Mário sempre diz que nós somos ricos, nosso Deus é rico e nós também temos dinheiro. Amém? É uma palavra que eu reflito bastante. É muito importante perceber que a pobreza é apenas um processo, mas não é para permanecer nela. A tristeza é um processo, mas não é para permanecer nela. São caminhos que nos levam a riquezas. Amém? Exaltai o bom pastor, Ele é o Criador, Ele é a solução. Exaltai o bom pastor, Ele é o Criador, Ele é a solução. do meu viver. Ele é a razão do teu viver. Ele é a solução dos teus problemas. E Ele veio para este propósito. Jesus veio para este propósito, para solucionar os teus problemas, para ser o teu amigo divulgado diante daqueles que te acusam. Ele veio nesta terra para te dar a paz. Essa é a palavra do eterno Deus para a tua vida e para a minha vida. Aquele que tem ouvido, ouça o Espírito Santo diz à igreja. Agora, antes de tudo, eu quero convidar esta mulher que passou as dores durante a noite para vir aqui e o pastor vai orar para você. Oh glória, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela